empresas buscam líderes que tenham capacidade de desenvolver pessoas, ou seja, líderes que consigam identificar e mapear os seus talentos, vendo os pontos fortes de cada integrante da sua equipe, vendo os pontos de desenvolvimento e criando um plano de ação para poder desenvolver o seu time. Líderes que não dão feedback, líderes que não motivam a equipe, líderes que ficam só apenas focados em tarefas, em entregas, mas esquece do capital humano, são líderes que não estão de acordo com a necessidade do mercado. As empresas muitas vezes contratam e promovem profissionais para posições de liderança porque são bons técnicos, são bons especialistas. Mas aí a gente tem que pensar que a partir do momento que você assume uma equipe, aquela equipe vai demandar outras competências, vai demandar outras atitudes do líder. Por exemplo, líder que tem a capacidade de desenvolver pessoas. O que é o desenvolvimento de pessoas? É a capacidade que eu tenho de treinar, capacitar aquele colaborador a ele entregar novas tarefas que ele não fazia, emitir novos comportamentos que ele não tem o hábito, e para isso ele precisa de uma orientação do líder. Outra coisa que é fundamental são as competências dos líderes atuais. Então, atualmente, líder que tem inteligência emocional, saiba gerenciar crises, saiba liderar através de momentos de turbulência. Aí a gente teve a pandemia que desafiou todos nós. Líderes que tenham resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentar uma situação, problema, com foco na solução. Então, mais do que simplesmente absorver um impacto, que não tem pé, que é o conceito tradicional da resiliência, mas olhar um problema com foco na solução e buscar alternativas de saída. E o que eu aprendi com tudo isso? Líderes que tenham autoconhecimento, então, para eu poder conseguir identificar as minhas competências, perceber os meus gaps, perceber as oportunidades que eu tenho para desenvolver, eu preciso ter autoconsciência, saber como eu funciono, saber o que eu sou bom, o que eu não sou. E como líder, eu costumo falar que liderança é um trabalho um a um. É com cada membro da sua equipe. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. As pessoas são diferentes. Cada pessoa tem um universo particular. Líderes que não focam mais em conhecimento de diversidade, conhecimento de gerações. A geração Z, ela entra no mercado de trabalho e ela demanda outras habilidades dos líderes. Então é diferente do liderar baby boomers, X e Y, só falando um pouquinho das gerações ao longo do mercado de trabalho. Ele precisa entender e dialogar com esses jovens, o que eles querem, o que eles pensam. Nunca se solicitou tanto da liderança a capacidade de desenvolver pessoas, identificando cada um como um mundo particular, uma oportunidade que eu tenho de promover aquele talento. Atualmente, muitas empresas não conseguem, por questão de custo, contratar profissionais robustos ou muito experientes. Então, você tem a tal da juniorização, ou seja, você contrata muito profissional. E aí, para orquestrar de forma técnica, comportamental e maturidade, você precisa de uma preparação de liderança. Ainda me espanta, atualmente, o investimento que as empresas fazem nos programas de liderança, que são baixos, aí você tem pesquisas que comprovam isso, quando, na verdade, para você promover e acompanhar o líder dentro de uma organização, ele precisa de processo de mentoria, processo de coaching, processo de treinamentos constantes. Ele precisa o tempo todo estar revendo, conhecendo novas metodologias para poder fazer o gerenciamento de pessoas. Eu atendo líderes já há alguns anos e eu venho percebendo que uma das grandes dificuldades hoje em dia de um líder é conseguir dar conta das suas próprias emoções, quanto também das emoções da equipe. Isso tem um porquê. A gente vive indicadores onde o Brasil é os primeiros de ansiedade, os primeiros de depressão, por volta do 20º número no ranking de felicidade. Então você tem aí no nosso país um adoecimento coletivo constante, e isso vai reverberar para dentro da empresa. À toa que algumas empresas têm até diretoria de felicidade. Então, nunca se exigiu preparar os líderes e dar suporte técnico, metodológico, emocional, para que eles consigam fazer e tirar o maior proveito das suas equipes. Empresas que não investem em programas de liderança, que não entenderam ainda que nós vamos precisar desenvolver
constantemente e nos desenvolver enquanto líderes, elas tendem a se tornar obsoletas. Porque todas as empresas buscam resultado. Resultados são dados pelas pessoas. Então, quanto mais desenvolvidas estão as pessoas, maiores serão os resultados. Uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala em desenvolvimento de equipe, além daquele treinamento clássico de colocar os líderes na sala, enfim, é você criar um programa de desenvolvimento. Então, alguns vão precisar de participar de treinamento, outros vão precisar de treinamento, mas vão precisar fazer um acompanhamento com mentor ou com coach, enfim. Você criar uma trilha onde vocês, consequentemente, os recursos humanos ou o empresariado, eles consigam estimular aí as práticas de liderança, as competências de liderança, e entendendo que cada empresa é um universo particular. A gente tem premissas básicas de liderança, mas dentro dessa cultura, dessa organização, com essa visão de gestão, qual é o tipo de liderança que é mais adequado? E aí você tem dezenas de teorias de lideranças, muitas interessantíssimas, algumas que pegam carona lá em outras, mas a reflexão é fundamental. Dentro dessa organização, que tipo de líderes nós queremos? Até onde vai a autonomia deles? Como são os programas que a gente tem para que esses líderes consigam desenvolver os seus times? O quanto esses líderes eles são estimulados pela organização para que cuidem de si para poder cuidar dos demais. E quando eu falo cuidar, eu falo cuidar profissional, ou seja, buscando a excelência no trabalho, buscando maior produtividade e tudo isso para aumentar o nível de resultado da organização. Psicologia empresarial é uma área da psicologia, né, que ela vai estudar a empresa, vai estudar a psicologia focada em aumentar o nível de resultados, sempre tendo consideração e sempre buscando o foco de cuidar das pessoas. E como é que isso funciona na prática? A gente pode pensar que um executivo, um CEO, um líder, todo dia ele tem inúmeras tomadas de decisão. O que a gente não para pensar é que toda decisão é baseada na nossa personalidade, mesmo tendo fatos e dados. Então, para eu entender um pouco mais sobre a minha personalidade, a gente fala um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre autoconsciência, um pouquinho mais de ter autopercepção, que são elementos da psicologia, vai fazer com que eu consiga tomar decisões mais assertivas, se eu me conheço. Então, na prática, se eu sou um líder, um CEO, um diretor com uma traço de personalidade mais agressivos, mais ativos, eu tendo a fazer tomada de decisões, a levar o meu negócio para esse patamar. Se eu sou um líder mais conservador, se eu tenho traços de personalidade como ser mais conservador, ser um pouco mais medroso, ter um pouco mais de dificuldade para poder me lançar ou coragem, então eu vou ter tomadas de decisões mais conservadoras. Então, entendendo como entendendo como a personalidade do CEO, do gerente, do diretor funciona, você consegue também entender um pouco como é o padrão de tomada de decisão. Esse é um ponto da psicologia empresarial. A psicologia empresarial ela atua também na área de avaliação psicológica, que é um dos trabalhos inclusive que eu mais faço, é entender o executivo através de testes, entrevistas e ferramentas, como ele está com os seus pontos fortes e os seus pontos de desenvolvimento. Outra coisa que a psicologia empresarial faz é ajudar a colocar a pessoa certa no lugar certo. Muitas vezes eu canso de ver empresas que promovem pessoas que não têm a mínima habilidade para assumir aquela posição, e aí gera um desgaste para ela, para a empresa e para a equipe, quando tem equipe. Psicologia empresarial, o psicólogo empresarial também precisa entender um pouquinho de negócios, de planejamento estratégico, né? De mercado, pessoas, processos, enfim. E aí, na aba de pessoas, a gente tem que entender que para poder chegar ao planejamento estratégico, para chegar nos resultados que a companhia deseja, você precisa ter uma gama de competências, você precisa ter uma gama de habilidades, uma gama de perfis. Então você precisa desenvolver essa liderança, desenvolver esses líderes para que eles consigam, essas equipes, para conseguir chegar no objetivo do planejamento estratégico. A liderança focada no acompanhamento da psicologia empresarial, ela tem mais oportunidade de entender através das metodologias psicológicas, através
da psicologia organizacional, como a gente consegue fazer mais motivação, engajamento, busca de felicidade, enfim. É uma área multidisciplinar, onde você consegue, através de várias abordagens, sempre ajudar tanto o empresário quanto também as equipes e conseguir fazer essa equiparação, ou seja, esse equilíbrio entre o foco no resultado e ao mesmo tempo cuidado e respeito pelas pessoas. Eu atuo como psicólogo focado em empresas há muitos anos e uma das coisas que eu venho percebendo também após a pandemia, os programas, né, de saúde psicológica no trabalho, áreas implantação de programas, enfim, várias estratégias, também tem toda essa preocupação para dar esse suporte também emocional, essa psicoeducação sobre temas que estão atrelados à psicologia. Hoje também é uma necessidade da empresa também olhar para o colaborador, olhar para o funcionário, não só como alguém que vai entregar a sua força de trabalho, mas entender também que se a gente não cuida, não promove, né, atitudes saudáveis, um clima propício para isso, também você tem um adoecimento que prejudica os números e também prejudica os resultados. Além de você não pegar profissionais que estão atrelados aos valores da companhia, da empresa, que são valores associados realmente a cuidar genuinamente dos seus colaboradores. A psicologia empresarial, existem formações, né, mais nos Estados Unidos. No Brasil, eu não conhecia como psicologia organizacional, mas um psicólogo, para ele ser considerado psicólogo empresarial, ele precisa entender um pouquinho de negócios, precisa entender, dialogar um pouco mais com as áreas, ajudar o empresário, né, a que ele consiga entender quais são as estratégias que ele tem, baseadas no repertório que ele tem, que pode ser a própria personalidade, os comportamentos que ele tem, como ele é como líder, mas como ele é também como aquela pessoa que faz comunicação consciente ou inconsciente com os liderados. Na prática é meio que aquele clichê, né? A empresa é muita cara do dono, né? Então, se acontece alguma questão de comunicação nas demais áreas, como é que voltamos para os líderes para ver como é que os líderes eles estão se comunicando? Acaba se tornando uma comunicação consciente daquilo que ele verbaliza e inconsciente, que é todas as atitudes que eu tenho enquanto líder, enquanto CEO, enquanto presidente, dono do negócio, e que eu vou passando para a minha equipe, mesmo que não seja verbalizado, mas é aquilo que é inconsciente, que vai passando sem as pessoas perceberem. Entendo que nós temos aí muitas disciplinas que tentam estudar comportamento humano, que tentam trazer aí o conhecimento, mas eu cada vez mais entendo que as abordagens psicológicas elas são muito ricas e necessárias dentro das empresas e não é à toa que se tem buscado tantos temas para que se consiga desenvolver e promover ambientes e equipes com alta performance. Então, esse é um pouquinho do universo da psicologia empresarial, que ele é focado dentro das organizações, e eu tenho empresários que fazem processos de mentoring, fazem até psicoterapia, fazem acompanhamento, né? Justamente de tempos em tempos a gente faz uma avaliação psicológica para ver como é que estão esses pontos fortes, esses pontos de desenvolvimento, como é que está o nível de resiliência, você tem ferramenta que vai medir resiliência, ferramenta que vai medir na burnout, você vai conseguir entender um pouquinho mais como é que está a inteligência emocional, para que a gente consiga ter uma cabeça minimamente mais serena, uma cognição mais trabalhada para fazer boas tomadas de decisão, e isso vai impactar diretamente os negócios.